mesmo dia, a gente tem a notícia de que o governo decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas você sobe o TP e eu continuo, do orçamento secreto. Ué, tá? Esse que do orçamento, esse que é inconstitucional. Exatamente. Mas quantos são? 9 bi? 9 bi. Agora o PL é aprovado. Agora o PL será aprovado. Eu vou parar no meio disso aí, faz ajoelhar e fazer outra coisa. Agora vão aprovar o PL. O Congresso, 9 bi? Agora aí eu pergunto, se o Telegram pôs de joelho, agora eles vão ficar de ladinho, papai e mamãe, frango. Como é que eles vão ficar? Não, e o que o governo Lula não fez com esse Congresso? Você já botou de 4, o governo Lula já pegou em todas as posições possíveis. Porque o Congresso perdeu totalmente a sua autonomia. O Congresso não manda mais em nada. E é isso que eu falo. Eu cobro muito dos deputados de direita, que eu sei que tem vários e que estão se mantendo firmes lá, para que eles façam alguma mobilização. Porque o que está acontecendo não está adiantando de nada. E deixa eu contar. Não está adiantando eles ficarem gritando lá no parlamento. Tem que mobilizar o povo de alguma forma. Porque a censura já começou. Osmar, a censura já começou. Não é nem deputado de direita, é deputado da democracia. Deputado da liberdade de expressão. Mas sabe que o deputado de esquerda hoje, ele vai contra isso, Capês. Sim, mas a deputado de esquerda hoje, ele sempre vota contra. Mas a esquerda em Cuba, na Coreia do Norte, na União Soviética, no Irã é sempre a mesma. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. É que ninguém... Eu tenho uma maldição na minha vida, né? Eu não esqueço das coisas. E toda coisa nova que vem, eu lembro das velhas. E eu faço um link. Isso é uma maldição. Não achem que isso é uma coisa boa, porque é uma maldição, principalmente num país como esse. Nós vimos na semana passada que nós chegamos a 43,4% das pessoas endividadas no Brasil. Sim. Que pararam, não tem condição nenhuma de pagar a dívida. Enquanto isso, o governo, né, tá querendo negar o saque de aniversário do FGTS e quer tirar a faca do pescoço do FMI da Argentina. Não sei. Bom, a dívida média do endividamento das famílias brasileiras é de R$ 4.500. Vamos arredondar. Tem 100 milhões de brasileiros que devem, em média, vamos usar aqui, R$5.000, tá? Então, vamos fazer aqui 5 mil vezes 100 milhões, dá 5 bilhões. 5 bilhões. Esse dinheiro não seria muito melhor empregado, tirando o brasileiro, todos os brasileiros, do estado vergonhoso de dívida em que se encontram, estes sim, prostrados e de joelhos diante dos bancos, com risco de perderem a carteira de habilitação, não seria mais fácil pegar? Ele vai dar 9 bi para comprar voto, sendo que 5 bi ele resolveria o endividamento do Brasil inteiro. E desses 9, já foram quitados 333,6 milhões. Devagar, tá? Devagar. Esta é mais uma tentativa do governo Lula de acalmar o Congresso e conseguir sucesso. Ninguém tem uma vergonha de falar isso, né, nas votações. A culpa não é do Alexandre Padilha. Sem dinheiro não haverá lealdade. Com dinheiro haverá lealdade. Agora, uma questão que eu acho muito interessante, eu estava fazendo um esforço histórico aqui, o absolutismo monárquico que se projetou, sobretudo, na França continental, na Europa continental, na França, na dinastia Bourbon, teve seu ápice no rei Luís XIV, que era o rei Sol. Ele dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu faço as leis, eu julgo as leis, eu administro o país, eu faço aquilo que bem quero. E esse regime do absolutismo monárquico só começou a cair no final do século XVIII, com o período chamado Iluminismo, das luzes, quando as pessoas começaram a pensar, a contestar. E nesse período do Iluminismo, que foi o alvorecer a música da Vamp, Luzes da Cidade. Nesse período, exatamente, nesse período do Iluminismo, começou a se aceitar o seguinte, a divergência de ideias. A democracia tem como base, como suporte, a divergência de ideias, pessoas que não concordam com a nossa posição. O fato da pessoa discordar da minha posição não significa que ela está mentindo, que ela está falseando a verdade, que é uma notícia falsa, que é fake news. Eu acho que em alguns pontos que as plataformas colocaram, eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. É como dizia Evelyn Beatriz Hall, que foi a biógrafa de Voltaire, numa frase que é atribuída a Voltaire,
Mas, na verdade, é o resumo que ela fez de todo o pensamento do iluminista Voltaire. Eu posso não concordar com as coisas que você diz, mas eu defendo até a morte o direito de você dizê-las. Não é possível retirar manifestações de quem quer que seja, não, e nem ainda das assim, redes sociais. mandar a pessoa sair gritando. Porque na época da eleição, eu vou lembrar uma coisa aqui. Você não podia chamar o Sugar Daddy da América Latina e Caribenha de 5 palavras que eu peço para que ninguém as diga, tá? Você não podia falar. Porque ele não era condenado por nenhuma daquelas 5 palavras. Nenhuma daquelas 5 palavras se enquadravam nele, né? Ele era um sujeito, né, desprendido desses qualificados, desses predicados. Agora, você mandar uma empresa, que nem foi condenada, a sair por aí, se auto-intitulando disseminadora de fake news, não tem nexo nenhum. E aí que eu quero voltar. O Orlando Silva, que não é o cantor, infelizmente, fala que está de joelhos, quer nos pôr de joelhos. E é esta a questão. Vem esta notícia do Lula, que vai liberar 9 bi, está atrasado, está cobrando agilidade, para vencer votação. E aí eu volto a esta questão, senhores. Se o Telegram, por emitir a opinião da empresa, põe o parlamento de joelhos, qual é a posição do Congresso Nacional com essa compra de votos escancarada, permitida por meandros da legislação, proibida ao mesmo tempo pelo STF, e ninguém sabe mais se tem lei ou se não tem lei. Agora são 14h31. Renato, a posição do Congresso Nacional deveria ser de defender a sua instituição. O Capês, que está aqui, foi ótimo parlamentar, foi presidente da Casa Legislativa, sabe muito bem que nessa hora a função do presidente das casas é muito importante. Ele foi um presidente prudente? Prudente, presidente prudente. Conhece lá e teve muito voto em presidente prudente pelo seu ótimo trabalho, tenho certeza disso. O presidente das casas tem que agir por quê? Porque está sendo desrespeitado o legislativo. Se você tem um projeto que foi retirado de pauta pelo seu relator, com apoio dos líderes do governo, porque não tinha voto, significa que o legislativo entende que o que ia ser votado não é bom. Não é bom ou pior. Iria cercear a liberdade de expressão. Aí o judiciário, com base na sua caneta, desrespeitando o devido processo legislativo que vai discutir num país com as suas devidas funções de cada poder, se aquilo deve ou não ser regulamentado de que forma, começa a decidir numa caneta algo que o parlamento está discutindo. Não pode, existe decisão e precedente do próprio STF que enquanto uma matéria está em discussão no plenário do Congresso, não deve ter intervenção do judiciário. Depois de aprovada, se for considerado ou não inconstitucional, é outra história. Aí sim, em sede de poder de controle concentrado, vai se analisar aquilo em concreto. Agora, a matéria não é aprovada, está seguindo o devido rito de discussão. Claramente tem a ampla maioria do Congresso que não aprova, porque se tivesse aprovação tinha sido colocado em pauta. E o judiciário resolve na canetada legislar. Não aprova, mas também está pensando, está decidindo ainda que posição é mais gostosa. Que posição é mais gostosa, porque pode cair o dinheirinho na mão e a calcinha ir pro chão, né? Como o Pavinato costuma dizer. Tem mais um detalhe. Lingerie, porque eu sou uma pessoa fina. Esse recurso extraordinário que o STF está para analisar e julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, está desde 2017, esperando, aguardando o julgamento lá no STF. E agora, convenientemente, na mesma semana em que o PL é rejeitado no Congresso Nacional, a presidência do Supremo... Então vamos entrar neste tema.